Voltou, estamos no ar. Então, gente, 3 minutinhos para as 23 horas. Estamos aqui diante desse grande babalorixá do nosso candomblé, nossa cultura, do Axé Oxumari, Babá Batatinha de Oxum. Babá Batatinha, Babá Elson Júnior, Moduqué. Muito obrigado por estar conosco, dividindo seu conhecimento, seu tempo. A gente sabe que está um pouquinho tarde, mas eu acho que na internet está tanta bagunça que quando a gente está num programa sério que a gente pode falar sobre coisas importantes, a gente deve fazer sim um pequeno sacrifíciozinho para que isso locuplete aí, que isso acrescente algo de bom no nosso candomblé. Então eu queria saber de você primeiro, Elson Júnior, Batatinha. Da onde surgiu esse apelido? Como foi sua infância, cara? Esse apelido foi através de bullying, por conta de estatura? Como isso surgiu? Como você chegou? Conta um pouquinho da sua história, por favor, Babá Elson Júnior. Bem, boa noite a todos, né? A bênção de todos, Mutumbá. A minha história dentro da minha vida, né, pessoal, não tem nada a ver com bullying, né? Até mesmo porque na minha época não existia essa palavra também, né? Isso era muito comum, né? Na verdade, hoje em dia as pessoas estão muito melindradas com bullying, muito sensíveis, né? O que é normal e natural, né? Mas esse apelido, ele surgiu da minha finada Yalorixá, Yara do Oxum, né? Que tinha um desenho, se eu não me engano, que era acho que era Manda-Chuva, se não me engano. A turma do Batatinha. Tinha o Batatinha, que era Manda-Chuva. Tinha um Batatinha. Era um gatinho? E quando ela me viu, a primeira vez, ela falou, ele parece o Batatinha. E aí ficou nisso, a neta dela ficou o apelido. Eu gosto, é um apelido muito carinhoso, eu gosto também porque veio da minha Iá, né? Então eu trago isso muito comigo. Hoje eu sou conhecido como Babá Batatinha do Oxum. Então, assim, poucos sabem até o meu nome. Até mudei o nome do Facebook, botei Elson Júnior para poder me identificar. Mas a minha história, eu nasci aqui no Rio, né? Ali no Engenho de Dentro, perto onde é hoje o Engenhão, né? Ali não era o Engenhão, ali era aquela ferrovia, né? Ali na Afonso Ferreira, depois fui para Benício da Abreu, depois fui morar em Foz do Iguaçu. Depois voltei para o Rio para fazer faculdade, estudei, né? Voltei para regressar meus estudos. Fiz 3 faculdades, né? Fiz 2 pós e alguns cursos por aí. Isso foi se estendendo, né? Comecei a trabalhar. Na minha família, na minha época, eu fui o primeiro a me formar. Não tinha muito essa questão. E a minha história é muito simples, assim como a de todos, né? Simples e complexa ao mesmo tempo. Mas Quantos anos de santo já, Babá Elson? eu fiz 27 anos agora, dia 13. É uma vida. 13. É uma vida. Nem meu filho carnal tem essa idade ainda. Eu tenho 25 anos de casado. Então... E todos os seus filhos, pelo que eu vejo, são iniciados no candomblé também, né? É bom para o senhor, é bom para os seus filhos. Minha mais velha e a minha mais nova. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho para a gente, Babá Elson Júnior, vulgo Batatinha, como é que foi essa chegada no candomblé? Se passou por outras religiões, porque tem muito... Eu, por exemplo, eu quase fui padre, fui aquela pessoa que estava comendo hóstia. Graças à diocese você não foi. Fui catequista, era comedor de hóstia, tocava na banda, cantava, enfim. E logo depois, minha família, lógico, que era de barracão, eu fui criança de barracão, criança de terreiro, voltei para onde deveria estar. Como foi tua chegada ao santo? Frequentou outras religiões, passou pela Umbanda? Fala um pouquinho disso aí pra gente. Bem, a minha história religiosa, ela vem de um berço muito umbandista, né? Tanto da minha parte de pai, quanto a minha parte de mãe também, né? Materna e paterna. Eram de Umbanda, né? Eu nasci ali, naquela questão de Umbanda. Foi passando-se o tempo, eu fui adolescente, cheguei a ir em alguns cultos de igreja, até porque por causa de namoradinha, né? Então
eu cheguei a frequentar algumas igrejas, cheguei a frequentar também o kardecismo, também, que eu gosto muito da filosofia. Eu também gosto muito do kardecismo. Né? Eu acho muito linda a filosofia, explica muita coisa. E depois eu comecei a frequentar um bando escondido dos meus pais, do meu pai, principalmente. Meu pai era muito preconceituoso, embora meu pai, naquela época, tinha o que se falava muito na época, o famoso Borifeitura, né? Era da casa de Djalma de Lalu. Meu pai era nome de Almolu, né? Então, assim, e meu avô também era um homem de Oxóssi, também se cuidava com Djalma de Lalu, Borifeitura, que era muito comum para a época, né? Acredito. Talvez por uma questão social, né? Porque dava de comer a orelha e assentava o orixá, né? Mais ou menos por aí. Então, assim, minha história vem muito disso. Então, eu comecei a frequentar a Umbanda, mas até que um dia a minha cabocla chegou e falou que eu pertencia a uma estrela grande. Na época não se entendia, eu não sabia nem o que era candomblé, para falar na verdade. Não sabia, não tinha nem noção do que era. Cego no tiroteio. E aí foi passando-se o tempo até que eu frequentava uma casa de uma senhora que era amiga de infância do meu avô, Francisca de Manjá, que está viva até hoje. Fui a Biana na casa dela, não fiz santo com ela. Saí dali, porque meu pai, mais uma vez, era preconceituoso, embora se cuidasse na religião, e eu comecei a buscar, né, muitas essas questões. E aí, passando pela rua, eu ouvi um toque, entrei, e aí era uma saída, hoje eu sei que era uma casa de Angola, né, era uma saída, e ali eu comecei a passar mal, até que eu tive o famoso bolei no santo, né, vamos falar famoso assim. Chamado, choque energético. Me levaram lá para dentro, acordei no quartinho, desesperado, sem entender que aquilo suando frio, já estava careca? Sujo. Não, graças a Deus, não. Aí sentou-se uma senhora na minha frente, me explicou o que era aquilo, que veio a ser a minha mameto que me iniciou, Celina de Mutalambu, né, Del Caxia. E aí, depois dali, ela me deu uns dias, eu tentei sair, eu falei, não quero nada disso, não quero, não gosto disso, não quero para mim, também porque vinha muita questão do meu pai, né? E a estrela grande não quis saber da sua vontade. Aí quando eu passei pela porta, caí de novo. Me botaram para dentro, ela conversou lá com a energia e falou, olha, vou te dar aí uma semana, não lembro agora direito quantos dias, você vai em casa, agiliza as coisas, vem, eu vou fazer seu santo. Eu falei, tá bom. E assim foi, né? Depois disso, eu recebo um telefone, ela me pedindo para ir lá buscar a minha santa, fiz Dandalunda, né? E aí eu fiquei revoltadíssimo, mas fui lá, busquei, vim para casa, trouxe meus santos para casa, fiquei durante um bom tempo, até que eu tive um problema na face, uma paralisia facial, e aí procurei uma ajuda médica, ninguém sabia descobrir o que era, o que foi que levou aquilo, até que eu cheguei num amigo do meu avô aqui na Pedra de Guaratiba, porque eu nasci e cresci aqui também, meu avô era aqui na rua Cabo João Protezec, 316. O amigo dele era filho de Dona Yara do Oxum, né, de Manhara. E aí ele falou, vou levar você na minha mãe é boa para mim, vai ser boa para você. E aí eu fui lá, e assim que eu cheguei, eu me encantei por ela, né, uma senhora muito educada, de fala doce, né, sentei na mesa de jogo dela, e ali ela falou muito sobre a minha vida, e ali fui tomado por aquela energia, e ali eu fiquei até quase ao finalzinho de minha mãe não estar mais aqui com a gente, né? Quando minha mãe se foi, eu estava afastado, né, da casa. Mas, e daí eu segui, mas mesmo não queria muito aprender, saber, né? Quando eu entrei para a Casa Branca de Oxum, né, na Avenida Anhanguera 69, Belfort Roxo, eu comecei a aprender a amar o orixá. Eu me identifiquei mais com Quito, vamos falar assim, né? Comecei a aprender a amar mais, e aí foi Pai Ailton também, que era
esposo da minha Yalorixá, também conversava muito com a gente, ele era o nosso paizão, né? Bajigan. E ali eu fui entendendo um pouco mais sobre aquilo, fui buscando mais, fui aceitando mais, tomei minhas obrigações, tomei 1 ano, tomei 3, tomei 7. E aí descobri que tinha que ser Babalorixá. Descobri dentro do mundinho. O que não era surpresa, porque minha mãe sempre dizia que as pessoas de Oxum já nascem com um sacerdócio, né? Isso era muita coisa do antigamente. E Pai Ailton também dizia que eu tinha tombo. O famoso tombo que pouco se vê hoje em dia. E aí eu fui me acostumando com aquilo. Estou aí hoje com a minha casa aberta já, né? Meus filhos estão aí, são meus herdeiros. Minha esposa também, daqui a pouco, minha mulher já está aí, também se confirmando para o meu pai. E vamos tocando o barco. Ver a manjá da sua filha na casa da sua mãe, fiquei encantado. Que Iemanjá bonita. Linda. Babá Batatinha, sabendo que tu és um pesquisador, tu é um cara que está sempre informado, é um grande comunicador também, como eu falei no começo do programa, 3 anos atrás estive lá pela sua casa. O que aconteceu com esse programa? Fiquei assustado de saber que ele acabou. E fala um pouquinho desse programa pra gente também, que era um programa bem bacana. Sim, na época esse programa era feito pela TV Mojubá, fazia eu, Júnior da Três Seta, finado Robson Lage, Alan Cravo, éramos nós 4 e começamos com esse projeto. Cada um com a sua vertente, falando, né, aquelas situações, estava muito em alta esse jogo de búzios online, você tirava ali, né, uma energia, vamos falar assim, para aquelas pessoas, e eu comecei ali eles me chamaram, eu aceitei o projeto, só que depois de um tempo, o Robson se afastou, o Júnior também começou, aí veio a questão da internet, o Facebook ao vivo, aquela coisa toda. E aí, eu não vou ficar pagando, porque era um custo alto, né? Porque era todo um aparato que tinha, demandava dinheiro, recursos, entre outras coisas. Lógico. Então, assim, e o cara que filmava, que era o Júnior, né? Então, assim, ele vinha de São Paulo para cá com aqueles equipamentos todos, a minha sala era toda modificada para aquilo ali, assim como a casa do Robson e de tantos outros. Só que durante o tempo não foi isso. Eu fui o último do barco. Ainda fiquei resistindo, ainda fui para São Paulo, mas fiquei ainda uns 3 meses indo para São Paulo para gravar lá no estúdio dele, lá que ele já tinha um estúdio fixo pronto. Mas depois o custo também não ficou legal e era muito cansativo, porque era quinta-feira que eu ia embora e voltava só segunda ou terça-feira para gravar. Barracão, família, programa. Barracão, família, sabe? Não dava para conciliar. Né? Então eu tive que optar em parar e comecei a fazer eu mesmo os meus ao vivo. Hoje em dia continua com os ao vivo, com as entrevistas, né? Consegui, continua aí. Ainda faço um pouquinho aqui, um pouquinho ali, embora tenha me afastado um pouco dessa questão da internet, né? Principalmente de fazer essa questão dos programas, entrevistas, essas coisas, porque é como se foi falado, né, antes. Hoje o ser humano está muito doente, né? Doente que eu digo... Muito doente. Muito. Mentalmente, essas síndromes que estão aparecendo aí, a ansiedade, a depressão, como meu pai mesmo falou, sabe? TDAH, tudo isso está muito em evidência hoje, né? E realmente isso acontece. Eu acredito que o mundo evoluiu, o ser humano evoluiu mais do que o mundo. Eu tenho muito essa visão. E aí a gente não consegue acompanhar, não conseguiu acompanhar muito isso.